Fala galera, tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, eu sou professor de Física, eu gravo videoaulas com conteúdo do ensino médio e pré-vestibular, além de gravar dicas para os grandes vestibulares, para o Enem, resolução das provas e tudo mais. Essa aqui, meu querido, é a aula número 19 de Eletrodinâmica, intitulada Leis de Kirchhoff. Estou gravando nesse momento, Eletrodinâmica, Leis de Kirchhoff. Estamos no finalzinho, tá bom? Falta só um pouquinho, que é circuito com capacitor, para eu fechar a eletrodinâmica. Ó, Leis de Kirchhoff, galera. Lei de Kirchhoff já começa a fazer o diferencial, tá? Quem tem estudado física já faz tempo, quem está prestando vestibular já há algum tempo, tem uma experiência, pessoal do terceiro ano, sabe que Lei de Kirchhoff é o diferencial, porque é uma ferramenta que te possibilita resolver circuitos elétricos mais complexos, tá bom? Então nós vamos ver com cuidado aqui hoje as duas leis de Kirchhoff. Mas como vocês vão ver, a essência da lei de Kirchhoff não é difícil, Tem uma questãozinha de polaridade na lei das malhas que você vai entender com cuidado e só. Quer ver só? Então eu vou explicar para você hoje a chamada lei dos nós. A lei dos nós, que nada mais é do que uma lei de conservação de carga, tá? Toda carga que chega a um ponto sai do ponto. E a lei das malhas, que nada mais é do que uma lei de conservação de energia. A ideia é essa, conservação de energia. Toda energia que o elétron ganhar quando ele percorrer um circuito, ele vai perder. Porque se ele sai de um ponto, dá a volta e volta para o mesmo ponto, tudo que ele ganhar, ele vai perder. Tá bom? Então vamos lá. Lei dos nós. Meus queridos, a lei dos nós me diz o quê? Bom, se eu tenho um nó, primeiro, o que é um nó? Um nó é um ponto em que eu tenha 3 ou mais fios chegando a ele, tá? 3 ou mais fios. Toda corrente que chega a esse ponto, sai desse ponto. Então, nesse caso, no meu exemplo, I1 mais I2 vai ter que ser igual a I3. Meus queridos, para nós aqui no ensino médio, os elétrons são bolinhas, não são? Então, todas as bolinhas que chegarem a um ponto, elas devem sair do ponto. Não tem como, tá? Os elétrons, eles não desaparecem no circuito. Então, tudo que chegar a esse ponto, sairá desse ponto. Tudo bem? Então, essa é a chamada primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Simples pra caramba, né? A carga total que chega é a carga total que sai. A carga total que chega é igual a carga total que sai. Então, a corrente total que chega é igual à corrente total que sai. Ok. Lei das malhas. Bom, primeiro eu vou explicar para você a diferença entre ramo e malha, o que é uma malha, para você entender bem. Meu querido, nós chamamos de ramo de um circuito uma coisa assim, ó. Por exemplo, entre os pontos Y e X, nós chamamos de ramo. Isso aqui é um ramo. Eu posso vir com um alicate aqui, ó, e cortar. Trec, trec. Eu tirei um ramo do circuito, percebe? Ó, entre Y e Z por esse lado também, ó, crec, crec. Posso tirar esse ramo. Um ponto, né? Eu chamei de X esse ponto, Y esse e Z aquele, mas X e Y têm o mesmo potencial elétrico, né? Tudo bem, eu só chamei de letras diferentes para a gente construir um raciocínio bom aqui. Então, isso aqui eu chamo de ramo. O que é uma malha? Uma malha, galera, é um conjunto de ramos que você vai fechar o circuito. Ah, então, ó, se eu saio do ponto X, percorro esse ramo e volto ao ponto X, ó, eu percorri uma malha, que eu vou chamar essa malha, meu querido, de malha alfa, tá? Percorri malha alfa. Normalmente nós chamamos com as letras gregas as malhas, tá? Você vai encontrar alfa, beta, gama, essas coisas. Mas se eu partir de Y, por exemplo, e fizer esse percurso aqui, eu também estou percorrendo uma malha, meu querido. Por quê? Ora, eu não estou saindo de um ponto, dando a volta no circuito e voltando ao mesmo ponto? Sim. Se você sai de um ponto, dá a volta no circuito e volta ao mesmo ponto, você está percorrendo uma malha, tá? Eu vou chamar essa malha de malha beta. Eu vou escrever só um pouquinho para baixo aqui, mas eu vou chamar essa malha aqui, ó, de malha beta. Tá bom? Então, malha alfa, malha beta. Entendeu o que é malha? Agora você vai entender a chamada lei das malhas. Galera, quando você vai resolver um exercício complexo de lei de Kirchhoff como esse aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher os sentidos das correntes, tá?
Por quê? Porque se você escolhe o sentido das correntes, você tem uma base para você definir os sinais que você vai usar na regra de sinais que eu vou falar para você daqui a pouco. Então, bom, olha para o circuito e escolhe os sentidos das correntes. Isso é arbitrário, Boaro? É. E fica tranquilo, cara. Você pode escolher qualquer sentido. Por quê? Porque você escolhe o sentido das correntes, faz os cálculos, assume corretamente a regra de sinais, de polaridade, que eu vou explicar para você. Faça as contas. Se você eventualmente escolheu algum sentido errado para as correntes elétricas, o cálculo vai te mostrar isso. Você vai fazer a conta, vai aparecer um sinal de menos lá, tá bom? Então fique tranquilo, fique tranquilo. Então eu vou escolher, eu vou escolher uma corrente elétrica I1 aqui, estou assumindo que existe uma corrente elétrica I1 que percorre esse ramo. Eu vou assumir que existe uma corrente elétrica I2 para cima que percorre esse ramo. E vou escolher uma corrente elétrica I3 nesse sentido que percorre esse ramo. Tudo bem? Perceberam? Eu que escolhi. Mas eu vou dar uma dica para você, Quando você for resolver exercícios mais complexos, que você vai precisar das leis de Kirchhoff para resolver, a dica é, se você tiver apenas uma bateria, gente, apenas um, é o gerador, claro. Então não tem erro. A corrente elétrica no gerador é do menos para o mais, não é? A corrente elétrica no gerador é do menos para o mais. Se você no circuito tiver dois, como é que você faz para saber qual é o gerador? Gente, o gerador sempre é o de maior valor. Lembra naquela aula que eu fiz? Aquela aula que eu fiz de geradores, resistores e receptores no circuito? O gerador sempre é o de maior valor. Não faz sentido não ser, né? Como é que eu vou ligar uma televisão que é feita para funcionar com 12 volts, uma pilhazinha de 1,5 volt? Foi esse o exemplo que eu usei lá na aula lá atrás, não é? Então assim, de novo, se você tem um circuito que tenha mais de uma bateria, para você saber qual de fato é o gerador, é de maior valor, tá bom? E a de menor valor, Boaro? Pode ser gerador, pode ser receptor, ou seja, ela pode estar fornecendo energia ou ela pode estar recebendo energia. Quem vai te falar isso vai ser os cálculos, tá? Quando você fizer o cálculo e descobrir a corrente elétrica, se a corrente elétrica sobre ela tiver o sentido que você escolheu, tá? Aí você vai determinar se é um gerador ou se é um receptor, tá bom? Então, continuando aqui. Bom, Boaro, eu entendi, você escolheu uma malha aqui, eu entendi, escolhi uma malha. Essa malha. Eu entendi que você escolheu essa malha aqui, tudo bem. Você entendeu que eu escolhi os sentidos das correntes, I1, I2 e I3, tudo bem? Ok. Então agora, meu querido, o que você deve guardar de lei das malhas? Lei das malhas, gente, é uma lei de conservação de energia escrita de outra maneira, só isso. Lei das malhas é uma lei de conservação de energia escrita de outra maneira. Pensa assim, vamos olhar essa malha beta para você entender, Eu vou percorrer a malha beta, certo? Toda a energia, supondo que esse cara aqui seja um gerador, tá? Nesse caso, só para você entender melhor. Se eu percorro a malha beta e esse cara é um gerador, você concorda comigo que toda a energia que esse elétron ganhar ao passar por esse gerador, ele vai ter que perder ao passar pelos resistores? Como assim, Boaro? Gente, se o elétron sai do ponto Y, por exemplo, o elétron sai do ponto Y para percorrer o circuito. Quando ele passa pelo gerador, ele ganha uma certa quantidade de energia. Isso. Quando ele passa pelo resistor, ele perde um pouco de energia. Isso. Quando ele passa pelo outro resistor, ele perde mais energia, certo? Então, quando ele percorre e volta ao ponto Y, a energia que ele tinha antes, ele vai ter que ter no final. Por quê, Boaro? Porque o potencial elétrico é o mesmo. Não é verdade, gente? Por quê? É o mesmo ponto, meu querido. É o mesmo ponto. Então, se ele sai de um ponto, percorre uma malha e volta ao mesmo ponto, tudo que ele ganhou nesse percurso, ele vai ter que perder. Entendi. Então, tudo que ele ganhar nesse cara, ele vai ter que perder nos resistores. Essa é a essência de lei das malhas. É isso que eu quero que você entenda. Se você entender essa essência, você vai guardar a regra de sinais que eu vou te ensinar. Pronto, acabou. Tá bom? Lei dos nós. Fácil. Tudo que chega ao ponto é tudo que sai do ponto de corrente elétrica. Conservação de carga. Lei das malhas. Tranquilo. Toda a energia que um elétron ganha ao percorrer uma malha, ele vai perder percorrendo essa malha. Tudo bem? Essa é a ideia.
Então vamos à regra de sinais para você entender. Ó, a regra de sinais é a seguinte, ela é fácil também. Depois que eu escolhi, meu querido, eu escolhi o sentido das correntes, por isso que é importante você escolher com cuidado o sentido das correntes primeiro. Agora, a sua escolha do sentido das correntes é que vai determinar os sinais das quedas de tensão nos resistores. Então vai ficar assim, ó. Vou partir do ponto Y. Vou fazer a malha beta primeiro, porque ela é mais fácil. Depois eu te explico a malha alfa, tá bom? Então, ó, meu querido, vou partir do ponto Y. Vou percorrer a malha beta nesse sentido. Por quê? Porque eu estou escolhendo. Você quiser fazer o sentido contrário, você pode fazer também. Presta atenção no sentido que eu escolhi aqui, aprenda a regra de sinais, depois você pode fazer o percurso de qualquer forma. Vou partir do ponto Y. Vou percorrer a malha. Ok? Ok. Quando eu estou percorrendo a malha, meu querido, eu cheguei ao E2. Opa, encontrei o E2 aqui, não encontrei? Pergunto, a barrinha que eu encontrei é a barrinha negativa ou a barrinha positiva? A barrinha negativa, bora. Isso, claro, é a barrinha negativa. Então, como eu encontrei a barrinha negativa, a regra de sinal me diz que eu devo usar o menos na frente do E2. Ah, então, ó, encontrei a barrinha negativa? Menos. Se eu tivesse encontrado a barrinha positiva? Mais, né? Claro. Se eu encontro a barrinha negativa, menos. Se eu tivesse encontrado a barrinha positiva, mais. Então, vamos continuar. Encontrei a barrinha negativa, menos E2. Continuando, meu querido. Estou percorrendo a malha, beta. Quando eu chegar ao resistor R2, olha aqui, ó, resistor R2. Pergunto, estou percorrendo a malha no sentido da corrente que eu escolhi? Estou percorrendo a malha no sentido da corrente que eu escolhi? Sim. Ah, então, se eu estou percorrendo a malha no sentido da corrente que eu escolhi, eu vou ter que assumir que a queda de potencial no resistor vai ser assim, ó, mais aqui, menos aqui. Por quê, Bora? Por quê? Gente, é fácil. Caramba, eu vou ter que somar algumas coisas que vai ter que dar zero. Não é verdade? Eu não vou ter que somar algumas coisas que vai ter que dar zero? É. E a regra de sinal para o gerador não é: se eu encontro a barrinha negativa, tem que pôr o menos. Se eu encontro a barra positiva, tem que pôr o mais? Sim. Ora, então, para que seja coerente, ao encontrar esse cara que tem um sinal de menos, eu vou ter que ter outras coisas com sinal de mais, de maneira que eu possa somar tudo e dar zero. Claro. Então, ó, encontrei a barra menos, menos E2. Continuo. Estou indo no sentido da corrente? Estou. Estou indo no sentido da corrente? Estou. Então vai ser, a regra de sinal me diz que vai ser mais R2 vezes I2. Entendeu? A regra de sinal me diz que vai ser o quê? Ó, mais R2 vezes I2. Vamos continuar? Vamos continuar? Continuando a percorrer aqui, ó. Chego nesse ponto, meu querido. Ao chegar a esse ponto, eu encontro outro resistor, Boaro. Isso, outro resistor. Qual vai ser o sinal que eu vou assumir? Estou percorrendo a malha no sentido da corrente que eu escolhi? Nesse ponto, estou, Boaro. O I3 eu escolhi para baixo. Então se você escolheu para baixo, a regra vai ficar semelhante à do resistor R2. Então, estou percorrendo nesse sentido. Então vai ser mais R vezes I3, tá bom? Aquele 3 ficou horroroso, eu vou apagar e fazer outro. Ó, I3. Então peraí de novo. Saio desse ponto, chego aqui, encontro a barrinha negativa, menos E2. Continuo, chego aqui, encontro o resistor, estou no mesmo sentido que eu escolhi? Escolhi beta, percorrer nesse sentido. Estou percorrendo no mesmo sentido da corrente? Sim, então é mais R2 e 2. Ok, continuando, chego aqui, opa, encontro outro resistor. O sinal vai ser positivo de novo? Vai ser positivo. Por que vai ser positivo? Porque eu estou percorrendo no mesmo sentido de 3. Opa, então vai ser mais R vezes 3. Cheguei ao ponto Y de novo? Cheguei. Dei a volta completa? Sim. Meu querido, se a volta completa, toda a energia que o elétron ganhar, ele vai perder, não vai? Sim. Então a soma das diferenças de potencial vai ter que dar zero. Então tudo que ele ganha, o que ele perde, vai ter que dar zero? Isso! Pense em energia que você entende mais fácil. Aqui está em linguagem de diferença de potencial, mas a ideia é a mesma, tá? Então tudo que ele ganha aqui, ele perde aqui e lá. Percorreu igual a zero.
Entendeu? Não é difícil. Não é difícil. Qual a ideia? Tudo que ele ganha, ele perde no percurso. Isso. Tudo que ele ganha, ele perde. Como a regra de sinal para o E é: se eu encontro o polo negativo, eu ponho menos. Se eu encontro o polo positivo, eu ponho mais. Para o resistor, vai ter que ter um sinal oposto, né, gente? Para o resistor vai ter que ter um sinal oposto. Se esse cara é menos, eu vou ter que somar coisas aqui para dar zero. Essas coisas vão ter que ficar com sinal de mais. Certo? Outra forma de você ver: se eu achei o I2, se eu estou percorrendo de maneira que o I2 esteja no mesmo sentido que eu estou percorrendo, eu assumo o sinal de mais. Tá bom? Entendeu? Então, ó, menos E2, mais R2, I2, mais R3, R vezes I3, tem que dar igual a zero. Tá bom? Percorri, cheguei a zero. Tá a fim de analisar a malha alfa? A malha alfa é mais complexa, mas eu vou fazer para você, porque para você ter a habilidade de resolver exercícios mais complexos. Vamos percorrer a malha alfa? Vamos. Ó, a malha alfa é assim, gente. Eu vou partir do ponto X, tá bom? Aqui está o ponto X. Então fica, ó, partindo do ponto X, percorrendo a malha alfa, partindo do ponto X, eu encontro o E1, tá? Estou indo nesse sentido. Qual é a regra mesmo, Boaro? Encontrei a barrinha negativa? Encontrei a barrinha negativa. Então vai ficar, como é que vai ficar, meu queridinho? Menos E1, ok? Menos E1, isso. Ok, então continua, bora, vamos lá. Menos E1, cheguei aqui. Estou percorrendo a malha no mesmo sentido que eu assumi da corrente, Boaro? Estou percorrendo a malha no mesmo sentido que eu assumi da corrente? Sim, sim, estou. Então vai ficar mais R1 vezes I1, ok? Estou percorrendo nesse sentido? No mesmo? Isso. Você pode pôr um sinalzinho de mais aqui, ó, um sinalzinho de menos aqui, só para te orientar, tá? Estou percorrendo? Estou. Então aqui é mais R1 vezes I1. Vamos continuar? Vamos. Tem resistência aqui? Não. Opa! Chegamos a um resistor aqui, não cheguei? Cheguei a um resistor R2 aqui, ó. Meu querido, estou percorrendo o resistor agora no sentido que eu escolhi de corrente? Estou percorrendo o resistor no sentido que eu escolhi de corrente? Não, né, Boaro? Não, né? Isso mesmo. Não. Eu não estou percorrendo a malha no sentido que eu escolhi para a corrente. Então eu tenho que respeitar a minha escolha. Eu escolhi a corrente para cima. Ah, então isso vai fazer o quê? Fará que eu deva necessariamente usar o sinal de menos. Entendeu? Opa, percorrendo a malha nesse sentido, então ficará menos R2 vezes I2. Menos R2 vezes 2. Ah, entendi. Agora entendi o porquê do sinal mais ou menos no resistor. É isso aí. A partir do momento que você escolheu o sentido da corrente, o sinal mais ou menos depende do sentido que você está percorrendo a malha. De novo, depois que você escolheu o sinal da corrente, o sinal de R vezes I vai ser, se você seguir percorrer a malha no sentido da corrente, mais. Se você percorrer a malha no sentido oposto à corrente, menos. Sacou? Continuando, meu querido, tem mais um termo aqui, não tem? Ó, estou percorrendo a malha nesse sentido. Eu vou encontrar a barrinha de que sinal? Mais ou menos. Mais, né, Bora? Isso mesmo, mais. Então, mais E2. Continuando. Acabou? Acabou, né, gente? X e Y tem mesmo potencial. Então, de novo, menos E1. Mais, por que mais? Mesmo sentido de corrente. Mais R1 vezes I1. Continuando. Menos R2 vezes I2. Por que menos, Boaro? Sentido oposto da corrente, ok? Estou seguindo o sentido oposto da corrente. Menos R2 vezes I2. Opa, encontrei a barrinha positiva. Mais E2. Mais E2. Voltei ao mesmo ponto. Se eu dou a volta inteira, tudo que ele ganha somado vai ter que ser igual a tudo que ele perde somado, não é? Então esse aqui vai ter que dar igual a zero. Meu querido, fala sério. Fala sério. O conceito de lei de Kirchhoff é difícil? Não é. Tá? O conceito não é. Se você entendeu bem, ó, lei dos nós, lei das malhas, se você entendeu bem, você consegue escolher bem a polaridade, regra de sinais, aí você resolve qualquer exercício
que envolva leis de Kirchhoff. Entendeu? Entendeu, meu queridinho? Vou fazer um resuminho para você, tá bom? Resuminho para você estudar e entender melhor. Lei dos nós. Lei dos nós. Toda corrente que chega ao ponto, toda corrente que chega ao ponto, sai do ponto. Toda corrente que chega ao ponto, toda corrente que chega ao ponto, sai do ponto, tá? Tudo que chega aqui, sai daqui. Ok? Lei das malhas, bora. Lei das malhas. É uma lei de conservação de energia. Tudo que o elétron ganhar nas baterias, na volta, ele perde nos resistores e nos receptores. Tudo que ele ganhar, ele perde. Tudo que ele ganhar, ele perde, porque ele volta para o mesmo ponto. Ok? Ok? Essa é a essência. Agora, a questão prática, como é que você resolve? Você resolve assim, escolha o sentido das correntes. Escolheu o sentido de 1, e 2 e 3, e 4, e 5 e 10, depende de quantos is terão no exercício que você for resolver, depende de quantos ramos tem. De maneira geral, gente, não passa muito disso, tá? 3, 4. Escolha os is, despreocupado com o sentido que você está escolhendo, tá? Mas vale aquela dica. No gerador, é o de maior valor. Então, parta dele. Escolha a corrente dele, depois você escolhe a corrente dos outros. Depois que você escolheu a corrente, escolha a malha. Escolha a malha e percorra a malha. Parta de um ponto, meu queridinho. Parta de um ponto. Percorre. Encontrou negativo no E? Encontrou negativo no E? Põe o sinal de menos. Põe o sinal de menos. Encontrou positivo no E? Encontrou positivo no E? Põe o sinal de mais. Põe o sinal de mais. Continuando. Chegou a um resistor? Chegou a um resistor? Positivo ou negativo, Boaro? Positivo ou negativo? Depende. Se você está caminhando no sentido do I, mais. Você está caminhando no sentido do I, mais. Você está caminhando no sentido do I, mais. Se você estiver caminhando no sentido oposto do I, menos. Caminhando no sentido oposto do I, menos. Caminhando no sentido oposto do I, menos. Montou a equação, acabou. De maneira geral, meu querido, ele cobra de você os valores das correntes e os sentidos das correntes. Então, de maneira geral, você tem os E's e os R'inhos e não tem as correntes. Não se preocupe, eu vou fazer com você agora no exercício de aplicação. Não se preocupe, escolha os sentidos das correntes e comece a resolver. Se você achar valores negativos de corrente, quer dizer o quê? É o sentido oposto àquele que você escolheu. Só isso, meu. Sem trauma. É sentido oposto ao valor que você escolheu. Tudo bem? Entendeu, meu querido? Essa aula é complexa mesmo, né, gente? É o finalzinho de eletrodinâmica. Então, para o vídeo, volta, assiste depois de novo. Mas primeiro faz o exercício de aplicação junto comigo, tá? Deixa eu fazer o exercício de aplicação, vai até o final. Depois volta ao ponto, para a tela no exercício que eu faço a leitura, veja a leitura, tenta você mesmo fazer, depois solta a tela, tá? Solta o vídeo e me vê fazendo novamente para você ir entendendo. O exercício esse dessa aula eu vou por vários outros exercícios mais complexos, trabalhosos, isso aqui de leis de Kirchhoff. Tá bom, meu querido? Então, ó, vamos fazer um exercício de aplicação. Exercício de aplicação, vamos lá, ó. Então, galera, ó, o exercício diz assim, ó. Determine a intensidade das correntes em cada um dos ramos do circuito abaixo. Determine a intensidade das correntes em cada um dos ramos abaixo. Tá bom? Ó, então você tem ali uma bateriazinha de 20 volts, com uma resistência interna de 2 ohms, uma bateria de 10 volts, sem nenhuma resistência interna, e um outro resistor externo lá de 5 ohms, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar isso aí, ó, vamos calcular essas correntes elétricas utilizando as nossas leis de Kirchhoff que nós acabamos de aprender, beleza? Vamos lá, vamos lá. Aqui, galera, ó, voltemos. Então o exercício me dá uma bateria de 20 volts, com 2 ohms de resistência interna, me dá uma bateria de 10 volts aqui e um resistor externo de 5 ohms. Como é que a gente resolve? Bom, então, vou chamar de alfa, ó, vou chamar de alfa essa malha aqui, ok? Saio do ponto X, ó, volto aqui. Essa malha eu chamo de alfa, tá bom? Essa outra malha aqui, ó, que eu vou percorrer nesse sentido aqui, ó, eu chamei de beta. Malha alfa, malha beta. Ok. Eu escolhi os sentidos das correntes assim, ó. I1, corrente que passa por essa bateria de 20 volts.
I2, a corrente que passa por essa bateria de 3, que junto com o I1 vai passar aqui, formar o I3 e passar no resistor externo, certo? Lembre-se, de novo, como eu falei há pouco, escolhe os sentidos da corrente, tá? Não tem problema, você que escolhe, qualquer um, faz o cálculo. Se der positivo, o sentido da corrente é aquele que você escolheu. Se der negativo, o sentido real da corrente é o oposto daquilo que você escolheu. Só isso, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Pela lei de Kirchhoff, lei dos nós, I1 mais I2 é igual a I3. Sim ou não? I1 mais I2 é igual a I3. I1 mais I2 é igual a I3. Analisando o nó no ponto Z, ok? Vamos lá. A lei das malhas, eu vou pegar essa malha que eu chamei de alfa, saindo do ponto X. Como é que era a regra de sinais mesmo? Sai do ponto X. Passa por aqui, o que eu encaro aqui? Sinal de menos, né? A barrinha pequena tem um sinal de menos. A barrinha grande tem um sinal de mais. Estou percorrendo a malha nesse sentido. Então, menos 20 volts. Menos 20 volts. Chega aqui, resistor. Mais duas vezes a corrente que passa por ele. Mais duas vezes a corrente que passa por ele. Mais 2 e 1, ok? Mais 2 e 1. Vem aqui, vou descer essa malha aqui, encontro, o que eu encontro aqui? No caso de uma bateria, eu tenho que me preocupar apenas com os polos. Ó, estou percorrendo a malha nesse sentido, chego aqui, encontro o polo positivo, então fica mais 10 igual a 0, tá certo? Percorri tudo, ó, menos 20, mais 2 e 1, desce aqui, não importa o sentido da corrente, tá? O que importa são as placas, mais 10, pronto, fechei a malha, menos 20, mais 2i, mais 10 igual a 0. Malha B, meu queridinho, malha B, sai do ponto Y, percorro nesse sentido, ok? Então ficará menos 10, percorre aqui, ó, chega aqui, opa, um resistor, mais 5 vezes I3, que chamei de 3 essa corrente. Então ficará menos 10 mais 5 vezes I3 igual a 0. Menos 10 mais 5 vezes I3 igual a 0. Meus queridos, note, 3 equações com 3 incógnitas. 3 equações com 3 incógnitas. Vamos resolver? Vamos resolver? Vou partir da 2, tá, gente? Vou partir da 2. Então, reescrevendo, menos 20 mais 2 e 1 mais 10 igual a 0. Meu querido, note, eu filmo em Full HD. Eu fiz questão de comprar uma filmadora em Full HD para você assistir isso em tela ampliada, pelo menos. Tela inteira, se a sua máquina, a sua internet estiver rodando bem, tela inteira, senão a tela um pouco ampliada para você ver melhor os detalhes, ok? Menos 20 mais 2 e 1 mais 10 igual a 0, ok? Menos 20 mais 2 e 1 mais 10 igual a 0. Menos 20 com mais 10, menos 10. Passa para o outro lado, 10. 2 e 1 é igual a 10. Passo o 2 dividindo, não é? Divide os dois lados por 2. Passo o 2 dividindo, mesma coisa, 5 ampere. Não é, meu queridinho? Então, a corrente elétrica aí igual a 5 ampere. E 1 igual a 5 ampere. Deu um valor positivo? Deu. O que isso quer dizer, Boaro? Boaro, escolhemos o sentido correto. Isso mesmo. A corrente I1 realmente é nesse sentido. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pensar em 3 agora, meu querido. Ó, 3. Peraí. Em 3 vai ficar, repetindo, menos 10 mais 5 e 3 é igual a 0. Ó. Passo menos 10 para lá somando, vai ficar o quê? 5 e 3 é igual a 10. Passo 5 dividindo e 3 é igual a 10 sobre 2, que é 5. 5, o que? Ampere, aluno atento. É isso mesmo, 5 ampere. Oh, que 5 o quê? 2. 10 sobre 5, 2. 2 ampere, 2 ampere. Galera, tá coerente até agora? Tudo bem, né? I1, ó, nesse sentido, I1 realmente é daqui para cá e vale 5. I2, vou achar agora, I3 realmente é para cá e vale 2, tá bom? Então agora vamos achar o I3. Como é que eu acho o I2? Desculpa, o I3 está aqui. Como é que eu acho o I2, Boaro? I1 mais I2 é igual a I3. I1 mais I2 é igual a I3. Então vai ficar assim, ó. I1 mais I2 é igual a I3. Lei dos nós. Só isso, Boaro. Só isso. Lei dos nós. Quanto vale o I1? 5.
mais. Quanto vale o I2? Quero saber. Quanto vale o I3? 2. Logo, o I2 vai ser quanto, meu querido? Hein? 1. O I2 vai ser igual a 2 menos 5. Opa! 2 menos 5 é igual a menos 3 amperes. Boaro, menos 3, a corrente deu negativa, Boaro. O que isso quer dizer? Aluna atenta, o que isso quer dizer? Isso, o sentido real da corrente 2 é oposto ao que eu assumi para fazer o exercício. Mas não tem problema, você monta o exercício, resolve, acha os valores. Se ele pede para você, encontre os valores e indique o sentido das correntes. Nesse caso ele não perguntou, ele só perguntou determine os valores. Então tá aí. A corrente 1 é de x para z. A corrente 2 é de z para y. Por quê? Porque eu assumi ela para cima, deu um valor negativo. E a corrente 3 realmente é de z para y. Então isso está correto. Tá bom? Meu querido, então no conteúdo extra dessa aula você vai encontrar vários outros exercícios muito mais complexos dessa matéria, tá bom? Então lá, conteúdo extra, eu fiz exercícios mais complexos, aqui é um exercício de aplicação, para você pegar lei dos nós, as leis de Kirchhoff, fazer certinho, tá? Então, volta, pausa o vídeo, volta, deixa na tela o exercício, dá uma lida no exercício de novo, tenta fazer você mesmo, vai e volta, quantas vezes você precisar, tá bom? Então essa é a aula de número 19, a eletrodinâmica está acabando, aqui em cima tem um link para a aula 20, tá? Que eu vou discutir com vocês no finalzinho, algumas coisas de capacitores e tal, para você fazer. Tá bom? Então nós estamos no finalzinho da nossa eletrodinâmica. Galera, conteúdo extra, não deixe de ir ao conteúdo extra, tá bom? Galera, muito obrigado. Se está gostando, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, deixe comentários aí, a gente interagir, tá legal? Valeu, até mais!